A professora Viviane mais uma vez, com mais um videozinho para vocês. E hoje é sobre substantivo, tá? Primeiramente, vamos definir, né? Dar o significado de substantivo. Substantivo é aquela palavra que nomeia tudo ao nosso redor, tudo que nós conhecemos, aquilo que é perceptível, né, aos nossos olhos e também ao que não é perceptível aos nossos olhos, né, como por exemplo, sentimentos, né? E a gente vai ver aqui vários tipos de substantivos, né, a classificação. Primeiro a gente vai iniciar com substantivos concretos e abstratos. Concreto é tudo aquilo, né, que é real, que a gente sabe que existe, tá bom? Por exemplo, sol, planta, pessoa, né? E abstrato já está ligado a ações, sentimentos, tá? E a maneira como você está, né, ao estado, tá? E a diferença, tá bem, do substantivo abstrato é que ele depende de algo, que no caso, né, do ser humano, para poder se manifestar, para poder existir. Exemplos de substantivo concreto: casa, mar, sol, automóvel e mãe. Substantivo abstrato: ações como abraçar, correr, sorrir. Estado e sentimento como cansaço, tristeza, alegria. E qualidades como inteligência e responsabilidade. Outros tipos de substantivos são os comuns e os próprios. O comum é uma palavrinha que a gente utiliza para nomear seres ou coisas que possuem as mesmas características, né? Aquele grupinho que possui aquela características, aquelas mesmas características vão estar ali, recebendo aquela nomenclatura. Por exemplo, cachorro, né? A gente consegue chamar o cachorro de cachorro. Por quê? Porque a gente sabe como é o cachorro, quais são as características que deve ter para ser considerado um cachorro. Tá? Da mesma forma, por exemplo, um navio. Um navio a gente tem como diferenciar, né? Também pelas características, assim como tudo que a gente perceber fisicamente ao nosso redor, tá? O substantivo próprio, ele é utilizado para nomes, né? Nomes de quê? De pessoas, de instituições, de lugares, de marcas, tá? E sempre devemos utilizar letra maiúscula, tá? Para escrevê-los. Exemplos de substantivo comum: pessoa, país, casa, mesa, cama, cadeira, cachorro e passeata. Substantivo próprio: Brasil, Mariana, Pedro e São Paulo. E agora, substantivo simples e composto. Substantivo simples é formada por apenas um radical, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é radical. Aliás, relembrar, porque foi dado como conteúdo para vocês ano passado. Faz parte do conteúdo estrutura das palavras. Toda palavra tem um radical. Tem que ter um radical. O radical é a base da palavra. É aquele termozinho dotado de significância. Ele vai ter um significado, tá bom? Então, substantivo simples, um radical, uma palavra, né? Substantivo composto, duas palavras, dois radicais. Exemplo de substantivo simples: casa, carro, camiseta, sol e lua. Substantivo composto: guarda-chuva, girassol, paraquedas, beija-flor e pé de moleque. A palavra girassol, ela foi formada a partir de duas: gira mais sol. Só ocorreu aí o acréscimo, né, de mais um S. Que esse processo pela qual essa palavra foi formada é o processo chamado de aglutinação, que se trata do quê? Da inclusão ou a perda de uma letra. A palavra pé de moleque é formada também por dois radicais, apesar de que visualmente a gente só vê três, né? A gente vê três. O dia ele só serve aí para ligar pé a moleque. Outros tipos de substantivos são primitivo e derivado. Primitivo é aquela palavra, né, que dá origem a outras palavras, tá bom? Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Porta, né? De porta a gente pode formar quais outras palavras? Portaria, porteiro, tá? Outro exemplo aqui para vocês. Livro, livraria,
livrinho, ok? Jardim, jardineiro, jardinagem. E o que é o substantivo derivado? Derivado são aqueles que vêm de um substantivo primitivo, tá bom? Então, um vai depender do outro aí, tá certo? Todos esses exemplos que eu falei para vocês, agora, por último, né, são substantivos derivados, tá bom? Portaria, porteiro, jardineiro, jardinagem, né, livrinho, livraria. Todas essas palavras, né, são substantivos derivados que vêm de um substantivo primitivo, ok? Exemplo de substantivo primitivo: pão, folha, livro, casa e chuva. Substantivo derivado: padaria, folhagem, livraria, casarão e chuvaral. Todos dois estão interligados. Padaria vem de pão, folhagem de folha, livraria de livro, casarão de casa e chuvaral de chuva. O último tipo, tá, é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é aquele que vai estar nomeando, né, seres ou coisas com as mesmas características que estão no mesmo grupo. Vai agrupar, vai estar agrupando, né? Um exemplo que eu posso dar é quando se tem várias estrelas, a gente chama de quê? Qual é o coletivo de estrelas? Constelação. Qual é o coletivo de boi? Quando tem um monte de boi vindo na sua direção, boiada, né? E assim vai. Vários tipos de coletivos. Exemplos de substantivo coletivo: alcateia de lobos, legião de soldados e demônios, matilha de cães de caça, quadrilha de ladrões, ramalhete de flores e arquipélago de ilhas. Agora vamos ver as flexões de gênero, tá? Que elas podem variar em gênero, número e grau. Primeiramente, vamos ver gênero. Gênero está ligado o quê? Ao sexo masculino e sexo feminino, tá? E ela está dividida em uniformes e biformes. Uniformes é o quê? Que existe uma única forma, tanto para homem como para mulher. E biformes é porque existe duas formas. Tem uma forma para o homem e outra para a mulher. Distinta, tá? Então, vamos ver aqui as subdivisões do uniforme, tá? Que é sobrecomum, epiceno e comum de dois gêneros. Vamos ver o sobrecomum e o epiceno primeiramente. Sobrecomum, gente, é quando nós temos uma palavra, tá, que pode ser utilizada tanto para a mulher como para o homem, porém, a palavra em si, ela é ou feminina ou masculina. Mas como é que eu vou saber se a palavra é feminina ou masculina? A partir do emprego, né, do artigo a e artigo o, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Indivíduo, né? Não existe a indivíduo, existe o indivíduo, tanto para a mulher como para o homem. Outro exemplo, testemunha, tá? Testemunha também da mesma forma, não é o testemunha e a testemunha, só existe a testemunha, tanto para homem como... Exemplos de sobrecomum: a criança, o ser humano, a pessoa, o indivíduo, a criatura. Agora vamos, tá, para animais. E nós utilizamos também uma única forma, tá? Mediante a utilização dos artigos a ou o, tá? Um exemplo aqui para vocês, cobra, né? Cobra, a gente sabe que é utilizado com o artigo a antes. Não existe o cobra, e sim a cobra. A cobra macho, a cobra fêmea. Elefante. Elefante também é o elefante. Não existe a elefante. É o elefante macho ou elefante fêmea. Exemplos de epiceno: a águia, o gavião e o hipopótamo. As três formas, tanto para macho como para fêmea. Subdivisão, né, dos substantivos uniformes, tá? É o comum de dois gêneros. Como o próprio nome está falando, é uma única forma, tá? E é utilizada nos dois gêneros, masculino e feminino. Um exemplo que eu posso te dar aí é jornalista, né? Nós temos
a palavra jornalista, tá? Que vai ser escrita tanto para a mulher como para o homem, porém nós podemos utilizar os dois artigos, o a e o o, tá? A jornalista para a mulher e o jornalista para o homem. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é artista. O artista para homem, a artista para mulher. Mais exemplos de comum de dois gêneros, o artista e a artista, o chefe e a chefe, o jornalista e a jornalista, o policial e a policial. Outro tipo de flexão de substantivo, e que eu considero o mais fácil, é a flexão de número, tá? Que é o que são o quê? Que variam em singular, né? E plural. Singular é quando tem um ser inanimado ou inanimado, ou seja, seres que têm vida ou não têm vida, apenas um, né? E plural é quando tem dois ou mais seres inanimados e animados. Exemplos de singular: bola, vida, chave, mesa e armário, indicando que existe apenas um de cada. Plural: bolas, vidas, chaves, mesas e armários. O Szinho no final de cada palavra indica que existe mais de um. E vamos para o último tipo de flexão, né? Que é aquela flexão que varia, né? Flexão de substantivo que varia em graus, né? Que são dois tipos de graus, o diminutivo e o aumentativo. O diminutivo, ele nos passa a ideia, né? De diminuição, né? De tamanho pequeno, quantidade menor, tá certo? E o aumentativo, ele já nos passa a ideia de algo grandioso, né? De uma quantidade maior, de um tamanho maior, mas uma observação, tá, gente? Não só tá ligado a tamanho e quantidade, tá? Quando a gente coloca uma palavra também no aumentativo, ela nos passa a ideia, dependendo de qual for, né? De exagero. E o diminutivo é de desdém, é de menosprezo, né? Quando a gente fala assim, um exemplo que eu vou dar, né? Ai, essa menininha chatinha, né? Tá vendo aí? É o menosprezo, o desdém. Agora vamos ver exemplos de flexões de grau de substantivo. Primeiro é sobre o diminutivo. Nós temos de dois tipos, o analítico e o sintético. O analítico é formado por duas palavras, em que uma é o substantivo e a outra é o adjetivo. O adjetivo serve para quê? Para caracterizar o substantivo. E nesse caso, o adjetivo vai caracterizá-lo, né, como algo relacionado ao tamanho, tá? Com algo relacionado ao tamanho. Quando eu falo casa pequena, quer dizer o quê? Que a casa, o tamanho dessa casa é pequena, tá? É algo que está bem diminuído, tá? Copo pequeno, né? O tamanho do copo também. Pouca chuva, a quantidade de chuva, né? Tá pouca. Corpo pequeno, também relacionado ao tamanho. O sintético é formado por apenas uma palavra, tá? E dentro dessa palavra, nós temos o sufixo. E o sufixo vem depois, né, da raiz dessa palavra, do radical, certo? E ele vai fazer com que? Vai fazer com que a gente entenda, né, que esse substantivo quer nos passar a ideia também de algo que tem o tamanho modificado, no caso é um tamanho menor, né? Seja em tamanho, seja em quantidade, tá? Então, casinha ou casebre, copinho, chuvinha ou chuvisco, corpanzil, corpinho ou corpete, né? Então, o sufixo de casinha e casebre, inha, ebre, copinho, inho, chuvinha, inha, chuvisco, isco, corpanzil, anzil, corpinho, inho e corpete, et. Então, esse sufixozinho aí, que está dentro de cada uma dessas palavras aí, é que vai caracterizá-lo como um substantivo que está no diminutivo, mas de forma sintética, tá? Formado apenas por um. Exemplos de aumentativo. Assim como no diminutivo, também se divide em analítico e sintético, né? Analítico, formado por duas palavras, e o sintético, uma única palavra, tá? Com o sufixo. Analítico. Exemplos: casa grande, muro grande, cão grande, navio grande. Sintético: casarão, muralha, canzarrão,
inaviarra. Agora vamos ver exemplos de flexões de grau de substantivo. Primeiro é sobre o diminutivo. Nós temos de dois tipos, o analítico e o sintético. O analítico é formado por duas palavras, em que uma é o substantivo e a outra é o adjetivo. O adjetivo serve para quê? Para caracterizar o substantivo. E nesse caso, o adjetivo vai caracterizá-lo, né, como algo relacionado ao tamanho, tá? Com algo relacionado ao tamanho. Quando eu falo casa pequena, quer dizer o quê? Que a casa, o tamanho dessa casa é pequena, tá? É algo que está bem diminuído, tá? Copo pequeno, né? O tamanho do copo também. Pouca chuva, a quantidade de chuva, né? Que tá pouca. Corpo pequeno, também relacionado ao tamanho. O sintético é formado por apenas uma palavra, tá? E dentro dessa palavra, nós temos o sufixo. E o sufixo vem depois, né, da raiz dessa palavra, do radical, certo? E ele vai fazer com que? Vai fazer com que a gente entenda, né, que esse substantivo quer nos passar a ideia também de algo que tem o tamanho modificado, no caso, é um tamanho menor, né? Seja em tamanho, seja em quantidade, tá? Então, casinha ou casebre, copinho, chuvinha ou chuvisco, corpanzil, corpinho ou corpete, né? Então, o sufixo de casinha e casebre, inha, ebre, copinho, inho, chuvinha, inha, chuvisco, isco, corpanzil, anzil, corpinho, inho e corpete, et. Então, esse sufixozinho aí, que está dentro de cada uma dessas palavras aí, é que vai caracterizá-lo como um substantivo que está no diminutivo, mas de forma sintética, tá? Formado apenas por uma